Bom, Tiago, no diálogo de hoje nós vamos tratar, na verdade, uma novidade legislativa, né, que é a Lei 14.596 de 2023. Essa lei, ela trouxe mudanças importantes, profundas, no que a gente chama de transfer pricing, preço de transferência. Então a gente tinha uma legislação até aqui e houve mudanças tanto na metodologia, né, para que se calcule qual seria o preço de transferência, como na abrangência também de operações, né? E, então, ou seja, as empresas vão ser profundamente impactadas, a lei é de 2023, nós estamos agora no exercício de 2024, as coisas estão acontecendo. Quais foram, Tiago, as principais mudanças no transfer pricing aqui no Brasil? Antes de responder a sua pergunta, eu acho que a gente precisa entender, Rico, o que é controle de preço de transferência. Então, o que a gente está tratando, né? Então, a empresa brasileira, vamos colocar a empresa A, importa brinquedos da empresa B. Se ela importar por um preço muito alto, ela vai deduzir do imposto de renda essas despesas da importação. Isso afeta a tributação no Brasil. Agora vamos pegar um outro exemplo. A empresa A brasileira exporta brinquedos para a empresa B nos Estados Unidos, por exemplo. E aqui, se ela exportar por um valor muito baixo, vai ter menos lucro no Brasil. Perfeito. Considerando que essas duas empresas do seu exemplo são empresas vinculadas, né? Isso. Ou seja, elas teriam uma certa liberdade de decidir onde é que elas vão carregar mais no preço. Então, na importação, quando a gente olha a entrada de valores para essa empresa ou a saída, a gente tem um reflexo tributário. Na importação, a gente está tratando da dedução ou não dessas despesas. E isso é o controle de preço de transferência. Se eu posso ou não deduzir, porque esse preço está ou não em parâmetros de mercado. E na exportação, a gente está olhando o outro lado da moeda, que é se eu tenho receitas em parâmetros de mercados que estão aqui no Brasil, para que haja tributação do lucro no Brasil de acordo com parâmetros de mercado. Perfeito. E aí, evidentemente, que se eu exporto a um preço muito baixo, a legislação brasileira manda equalizar esse preço para fins de tributação, para que eu tribute como se eu tivesse feito o preço de mercado. Isso. E aí eu não perco a receita que eu ofereceria a tributação. Até 2023, Tiago, como era calculado esse preço de mercado? Como é que se estabelecia esse parâmetro? Isso. Existiam métodos específicos e a legislação determinava especificamente uma margem que deveria ser o parâmetro para que você chegasse ao preço de transferência. Então, vamos pegar o exemplo da importação. Então, eu importava a boneca de uma parte relacionada, e aí qual que era o valor dessa importação? Qual que era o preço de transferência? Vamos pegar o método mais simples nessa hipótese, que era geralmente utilizado, que era o preço de revenda da empresa brasileira, preço de revenda menos o lucro. E aí, a margem de lucro era fixada na legislação, 40%, depende aí do segmento e tal. E aí você tinha que respeitar esse parâmetro. Era uma ficção. Era uma ficção, exatamente. Perfeito. E o que mudou? O que mudou, basicamente, assim, de uma forma bastante simplista, né? Tem vários pontos aí para a gente discutir, mas o que mudou é que essa margem, por exemplo, nesse método de cálculo de preço de transferência, essa margem tem que ser uma margem de mercado. Então você precisa olhar essa operação, buscar parâmetros de mercado para você justificar a margem de lucro. Então, o preço de revenda menos o lucro. Essa margem de lucro precisa ser um parâmetro de mercado. Então, isso é um cálculo técnico. Um cálculo técnico. Com base em elementos econômicos que o mercado oferece para cada segmento, para cada empresa. Isso. A gente trabalha, né? Tem algumas ferramentas para você buscar essa informação. Então, é uma análise importante, mas o principal não está aí, né? O principal para você buscar o que a legislação trouxe de arm's length, que são os parâmetros de mercado, o principal é você delinear corretamente a operação, levando em consideração as funções exercidas, os riscos assumidos, os ativos empregados. Então, um exemplo clássico, vamos pegar essa importação de brinquedo, né? Então, empresa brasileira,
importo brinquedos da minha empresa relacionada no exterior e aí a gente tem um controle de preço de transferência. Mas, além da importação e da revenda, eu desenvolvo a marca, eu tenho um time forte de vendas, eu financio o desenvolvimento de novos produtos. Que são valores intangíveis. Que são questões intangíveis, eu invisto na marca. Então, o que acontece nessa situação? Você vai olhar esses parâmetros e você não vai conseguir fixar uma comparabilidade com um player que só importa e revende. Eu tenho que levar em consideração essas outras funções. E isso hoje está expressamente previsto. Isso, no delineamento da operação. Então você vê que a mudança ela vai muito além, né? Porque você passa a ter uma análise com foco na realidade e buscando entender esses elementos de mercado, esses elementos econômicos, para você justificar, então, qual que seria o preço arm's length, então, ou seja, um preço de comparáveis de mercado. Perfeito. Tiago, além da mudança na metodologia de cálculo, né? Então agora as empresas vão ter que buscar justificar essa metodologia para que seja aceita na Receita. Houve mudanças também nessa interação dos contribuintes com a Receita para aumentar a segurança jurídica, porque o que acontecia é que a fixação do preço de mercado tem elementos de interpretação que às vezes as empresas não controlam, né? Então as empresas podem submeter isso para a Receita, a lei trouxe algum mecanismo nesse sentido, e isso é uma mudança positiva na sua visão? Sim, uma mudança super positiva, né? A gente está aí no tema da cooperação, né? Entre fisco e contribuinte, é um tema polêmico, né? Porque a gente sabe o que ocorre de fato, mas aqui é um passo importante, né? A lei prevê a possibilidade de você ajustar, como se fosse uma solução de consulta, ajustar o preço de transferência em concordância com a Receita Federal. Então você submete a solução de consulta, não foi regulado ainda, mas acredito que haverá uma discussão, enfim, e se a Receita Federal aceitar ou opinar para que determinado preço de transferência, de acordo com determinado critério, com certos parâmetros, esse preço de transferência seja aceito pela Receita Federal e você seguir aquele critério, você está protegido. Além disso, ter instrução normativa, fixando algumas hipóteses de safe harbor, né? Principalmente para serviços de back-office, compartilhamento de custo de algumas situações ali. Então, por exemplo, se você compartilhar a atividade de contabilidade, auditoria, mesmo o serviço advocatício entre as empresas do grupo, e aquilo não tiver margem superior a 5%, você teria uma hipótese de safe harbor para você não ter a incidência do preço de transferência. Perfeito. Enfim. Tiago, aliás, por falar em serviços, né, você deu o exemplo da importação e exportação de brinquedos. Essencialmente, até 2023, o debate do preço de transferência estava relacionado a operações de bens. Isso também muda agora com a legislação de 2023. O que acontece? Houve uma abrangência maior em relação à exigência do preço de transferência? É uma alteração profunda, né? Então você passa a capturar intangíveis, operações financeiras, reestruturação societária. A lei expressamente fala em compartilhamento de custo de serviços. Então é um outro universo. Seguro, é outro universo, né? A questão da metodologia também, você não tem uma lista fechada e não é uma escolha do contribuinte, né? Você tem algumas opções de métodos, você tem a possibilidade de utilizar um método não previsto e você... E explicar por que você está utilizando. E a escolha não é livre, você é obrigado a usar um método mais adequado para aquele tipo de operação. Então, muda o sistema assim, completamente. A gente tem outros pontos que certamente trarão debates jurídicos, como a operação realisticamente disponível. Enfim, é um movimento importante, né? Na linha do que é indicado pela própria OCDE. E aí tem um ponto relevantíssimo, né? Porque a própria instrução normativa indica os guidelines da OCDE como fonte subsidiária para você regulamentar essa situação. E há um movimento da OCDE muito forte, né, com o BEPS e com as 15 ações do BEPS
para você evitar o deslocamento da base tributária. A gente está caminhando para um outro universo com essa legislação. É verdade, é um novo paradigma. Você bem mencionou a OCDE e a própria discussão, o próprio movimento na OCDE da fixação de uma alíquota mínima global para grupos de empresas impacta o preço de transferência, né? Então, nós temos discussões como as discussões do Pilar 1, Pilar 2, que estão se dando na OCDE, que poderão ser importadas para as legislações dos vários países, e que fixam ali uma tributação mínima, independentemente de onde está localizada, em que jurisdição está a empresa do grupo, e isso vai impactar também o preço de transferência, porque quase que, em algumas vezes, poderá anular, inclusive, o efeito do preço de transferência. Então, novos capítulos em relação à atuação da OCDE nessa questão e ao quanto que os países vão adaptar suas legislações às diretrizes atuais da OCDE. É um caminho, né? A gente não sabe se o Brasil vai aderir como membro efetivo, né? Mas fato que já houve, eu não sei se há atualmente, o interesse, mas o Brasil está implementando aí as ações propostas pela OCDE e o preço de transferência é um capítulo e o Pilar 2 pode ser um capítulo relevante nessa história. Então, acho que nesse segundo capítulo do Pilar 2 cabe a gente fazer um diálogo específico para explicar, porque aqui o objetivo era pontuar as alterações da lei de preço de transferência, nós acabamos falando das diretrizes da OCDE, então quem não conhece ainda essas diretrizes e essas políticas e a sistemática do Pilar 2 e a possível adoção dele na nossa legislação, eu acho que a gente faz um próximo diálogo, né, e publica ele nos nossos canais para que as pessoas saibam também o que é que está sendo discutido e o que é o Pilar 2, né, e até qual o impacto dele na discussão do preço de transferência. O importante é a gente pontuar essas mudanças. Vamos ver ao longo do ano de 2023 como é que vão se comportar essas interações das empresas com o fisco federal e que isso vai amadurecer ao longo do ano de 2023, de 2024. Em 2025 nós vamos estar essa discussão amadurecendo, nós já vamos ter alguns parâmetros, inclusive nos próximos tempos até jurisprudenciais em relação à aplicação desses novos critérios. Né? 2024 as empresas são obrigadas a seguir já, né? Mas você vai prestar possivelmente obrigação acessória, se for o caso, né? Em 2025, mas os preços de transferência de 2004, eles precisam ser controlados já com base nessa nova legislação. Sim, 2024 está valendo. Está valendo. Tá bom, feito. Então vamos em frente, Tiago, para o nosso próximo diálogo, que aí será sobre o Pilar 2 da OCDE. Obrigado.